Fala galera, tudo bem aí? Saudações pessoal do primeiro ano. Bom, vamos falar de um assunto hoje aqui no vídeo aula sobre função logarítmica, que é um assunto que começamos a discutir já em sala de aula, tá? A função logarítmica, ela é a inversa da função exponencial, né? Aqui a função exponencial. Função logarítmica a gente lê como log de b na base a é igual a x. Então eu pego esse cara que é a base, elevo a x, que é o logaritmo, e isso tem que dar esse número que é o logaritmando. Mas aqui é parte teórica, vamos fazer na prática aqui. Vou usar a caneta de cor azul, que é a cor da matemática. Vocês sabiam que azul é a cor da matemática? Bom, então vamos lá. Eu sempre vou pegar esse carinha aqui, ó, que é a base, e vou elevar a x. Então vou pensar assim, ó, 6 elevado a x. Feito isso, né, ó, no sentido anti-horário, tem que dar 36. O nosso objetivo é deixar as bases de ambos os membros iguais, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma base 6, eu vou ter que mexer nesse número 36, ou seja, eu vou escrever o 36 numa base 6. Posso pensar o seguinte, 6 elevado a qual número que dá 36? No meu entendimento, é perceptível aí que a maioria entende que 6 elevado a 2 é igual a 36. Mas nem sempre nós iremos ter esse resultado mentalmente. Então, por exemplo, eu vou ter que trabalhar com a decomposição de números. No caso aqui, ó, vou decompor 36 só para explicar para vocês, tá? Vou fazer aqui no cantinho. Vou pegar 36, vou decompor o 36, certo? Então, ó, 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, observem que aqui eu tenho dois números 3 e dois números 2. Então, isso aqui é 3 ao quadrado e isso aqui é 2 ao quadrado. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Como o expoente é o mesmo, então isso me dá o direito de escrever assim, ó, 3 vezes 2 elevado a 2, certo? Quanto que é 3 vezes 2? É 6 ao quadrado, beleza? É claro que, novamente falando, você não vai ficar fazendo esse processo de decomposição se você já sabe quanto que dá mentalmente, tá? Porém, é importante saber o processo aí de decomposição, caso você não saiba mentalmente o valor, tá? Então, voltando aqui no exercício, ó. 6 elevado a x igual a 36. Então, vou pensar assim, ó. Vou copiar o 6 elevado a x, igual, no lugar do 36, vai ser o 6 ao quadrado. Observe que, agora, ó, as bases estão iguais. A partir do momento que as bases estão iguais, eu menosprezo as bases e faço a igualdade dos expoentes. Vou falar de novo. A partir do momento que as bases estão iguais, eu menosprezo as bases e faço a igualdade dos expoentes. Então, eu vou dizer aqui, ó, que x é igual a 2, certo? Ou seja, se o x é 2, 6 ao quadrado é igual a 36. Portanto, o meu conjunto verdade aqui na equação vai ser 2, ok? Bom, fazendo mais um exemplo aqui, ó. Log de 0,01 na base 10. O processo é o mesmo. Eu vou pegar a base, que é o 10, elevar a x, e isso vai ter que dar 0,01. Agora, a gente vai ter que deixar as bases
iguais, tá? É mais fácil mexer aqui, ó. Minha bateria tá fraca. Deixa eu colocar o carregador, só um instantinho. Pronto. Então vamos lá. Já disse em algumas vezes que matemática ela acaba se tornando difícil por falta de pré-requisitos. É importante sempre estar estudando matemática, tá? Pelo menos enquanto você não tiver como fugir da matemática. Então aqui é um conteúdo do fundamental, tá? Do ensino fundamental. 0,01, vou escrever aqui, ó, 10 elevado a x. 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100. O nosso objetivo qual é mesmo? Deixar ambos os membros na mesma base. No caso, base 10. 100 eu posso escrever como 10 ao quadrado. Então, vou copiar o 10 elevado a x igual 1 sobre 10 ao quadrado. Agora eu tenho a fração 1 sobre 10 ao quadrado. Não está na mesma base ainda, tá? Então eu vou ter que subir esse 10 ao quadrado, ou seja, eu vou inverter essa fração. O denominador vai virar 1 e o numerador vai ficar 10 elevado a menos 2, porque toda vez que eu faço o inverso aqui da fração, o meu expoente, se ele é positivo, fica negativo, e se ele for negativo, fica positivo. Conteúdo também do ensino fundamental. 10 elevado a menos 2, certo? E fiz uma bagunça aqui, né? Mas vai dar para entender. Vou colocar a resposta aqui, ó. As bases não estão iguais, ó, 10 e 10. Então, eu menosprezo as bases e faço a igualdade dos expoentes, ou seja, x igual a menos 2. Então, essa aqui é a nossa resposta. Conjunto verdade, menos 2. Beleza? Bom, e o último aqui, tá? Vou fazer aqui embaixo, ó. Eu vou pegar a base que é 1/4. Então, estou escrevendo aqui 1/4 elevado a x. Isso é igual a 2 raiz quadrada de 2. Isto vai ser equivalente. Bom, nós já verificamos em aula que toda raiz ela pode ser expressa como número fracionário, como expoente, não é? O expoente fracionário da raiz quadrada, quem lembra aí? É o meio, certo? 1 sobre 2. Então, eu vou pensar o seguinte aqui, ó. Eu já vou inverter essa fração, certo? O expoente aqui do 4, ó, é 1, tá? Observe que eu estou pulando algumas passagens. Muito importante no ensino médio vocês terem essa percepção de pular passagem, tá? Ganha tempo, beleza? Então, se eu inverter aqui, ó, fica 4 elevado a menos 1, não é? Ó? O 1 virou denominador, não há necessidade de escrever. O 4 elevado a 1 fica 4 elevado a menos 1. Fecho parênteses, elevado a x. Igual 2 vezes a minha raiz quadrada. Já vimos em aula a forma fracionária da raiz quadrada como expoente é meio, beleza? Olha lá, ó, mais um pré-requisito. O que eu tenho aqui? Multiplicação de potência de mesma base. Ou seja, devemos conservar a base e somar os expoentes. Então, eu vou resolver aqui também, ó, potência de potência, certo? Ó, menos 1 vezes x dá menos x igual 2 elevado, expoente aqui é 1, certo? 1 mais meio. Observe que a minha base aqui é 2, certo? Então, eu devo escrever o número 4 na base 2, ou seja,
2 elevado a 2, certo? Só que esse 2 vai multiplicar quem? O menos x. Então, vai ficar menos 2x, tá? Isto vai ser igual a 2. Se eu tenho 1 e somo com meio, dá 1,5, certo? Ou seja, 1,5. A fração que representa 1,5 é 3 sobre 2. Observem que as bases estão iguais, beleza? Então, se as bases estão iguais, eu vou menosprezar as bases e fazer a igualdade dos expoentes. Menos 2x igual 3 sobre 2. Isto vai ser equivalente. Esse 2 aqui, ó, 2 vezes menos 2, tem várias maneiras para resolver isso aqui, tá? Eu posso passar esse menos 2 dividindo, aí faço divisão de fração, posso fazer igual eu vou fazer aqui, ó. Na minha opinião é mais fácil, você faz assim, ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4, certo? Esse menos 4 vai estar multiplicando o x, então ele vai passar para cá dividindo. Ou seja, ganhou tempo, ó, vai ficar x igual 3 dividido por menos 4, certo? Que é a mesma coisa que menos 3 quartos, que é a resposta. Portanto, conjunto verdade igual a menos 3 quartos, certo? Então é isso aí. Vamos estudar logaritmo.